Black Love Money Podcast, hoje tá muito importante. Eu estou, com a minha taça de água, levantando meu dedinho mindinho. Isso significa o quê? Um sinal de respeito, claro. de nobreza. E vamos brindar, né, Will? Vamos brindar. Pode. Porque A gente tem um flamenguista aqui na nossa frente, não faz importantíssimo, cara. O primeiro homem branco a estar aqui na mesa do Black Love Money Podcast pela importância, né, do lugar que ele está. Claro, né? claro. E vocês devem saber já, todo carioca gosta dele, gente. Não tem como falar que não, falar que eu sou mais aqui, sou mais aqui. Todo mundo gosta do nosso amigo quem? Dudu. Dudu Paz. Dudu Paz. Boa, prazer grande, uma honra. Satisfação. Estar aqui com vocês, ficar tão tempo pra vir aqui. Pô, prefeito. Deu uma chorada, né? Encontrei esse cara, tava tomando uma cerveja. Ali perto da Não me Pedra do expõe Sol, não, né? prefeito, não me expõe não. Não, mas quem tava tomando a cerveja era eu, pô. Sim. Quem tava tomando a cerveja era eu. E estive lá há um tempo atrás pra ver a eleição, essa correria, mas prazer enorme estar aqui com vocês. Eleição. Verdade, Amém. verdade. Amém. Batendo o recorde de prefeito mais longevo da Bravo. história do Sim. Rio de Janeiro. Bravo, Sim. bravo. Pra mim é uma super honra, aliás, agradecer aos cariocas aqui que confiaram em mim pela confiança, pelo carinho. Para mim, é de verdade, ontem eu estava começando, a gente começou a transição aqui, eu posso falar temporal, porque sei lá... Fica à vontade, lá. eu tava à vontade em casa. Essa semana eu estava começando a transição e eu estava dizendo isso, né? O grande desafio, né? Você ganhar um quarto mandato, né? Eu conto para todo mundo, eu sou o cara mais feliz do mundo, que eu sou prefeito do Rio. Mas aí, cara, você ganha quarto mandato, vai pro 13º ano, né? Fazendo a mesma coisa. Sim. Eu falo, caramba, será que eu vou ter energia, aquele tesão e tal? E assim, é muito bom, porque eu continuo acordando todo dia de manhã, belisco, falo, caraca, eu sou prefeito do Rio e tal. Enfim, então, assim, isso é muito bom, né? Muito Porque bom, quando você bacana, faz as bacana. coisas desafiadoras, que, né, quando você se propõe a uma tarefa como essa, se você não tiver muito amor por aquilo que você faz, cara, tem uma hora que a energia faz. Claro que também tem meus dias. Claro, né? claro, Todo dia que eu normal, acordo, ser humano. Somos humanos. é isso, mas assim, tô muito amarradão, muito orgulhoso enfim, se Deus quiser, mais 4 anos aí à frente da cidade mais incrível de todas. Não Então, tenho um prazer dúvida estar aí disso. com vocês, Pô, galera. prazer é nosso. Eu ia até entrar nesse detalhe do quarto mandato, mas vamos deixar pra depois? Fica à vontade, Eu mano. queria saber antes de Duduzinho. tudo. Duduzinho. Quem foi Duduzinho? Onde estudou? Onde habita? Como se alimenta. Como se alimenta? Cara, eu sou um filho da classe alta do Rio de Janeiro, classe média alta. Assim, isso é interessante, né? Nasci no Jardim Botânico. Nunca passei necessidade, né? Muito talquinho no bumbum, Oglóis, sei lá, talquinho Johnson. E assim, mas eu cresci num momento importante da política brasileira, né? Que acho que muita gente esqueceu. Daí a gente vê um pouco da repetição de certas coisas ruins da história brasileira. Sim. Mas ali, quando eu tinha meus 15 anos de idade, 14 anos de idade, 14 anos de idade era o momento da reabertura democrática. Né? Então, começa aquela coisa de movimento de diretas já, ditadura acabando. Foi bem marcante né? essa época. Muito marcante. Então, assim, eu me lembro, eu tinha um professor de história Olha. no Colégio Santo Agostinho, onde eu estudava. Nosso historiador. E ele, cara, ali eu fui aprendendo um pouco muito. Aí já estou falando de 82 mesmo. Primeiro, na verdade, quando eu me mobilizo, é a primeira eleição do Brizola, em 82. Brizola. Que eu acompanho, a primeira eleição. Foi um cara que te influenciou demais, né? Muito. Né? Porque o Brizola tinha essa coisa de ter sido um exilado político, Sim. que voltava ali pós-anistia, Questão da educação. se candidatava a governador do Rio, tinha um olhar mais atento, né, para as pessoas mais pobres. Então aquilo ali foi o que me mobilizou para a política. Depois vem o movimento das diretas. Eu me lembro, eu ganhei uma redação desse professor de história, que na época eu fiz a corrida, a disputa em 82 era Lisânias Maciel pelo PT, Miro Teixeira. Sim, Miro Teixeira. Sim. Sandra Cavalcante, Leonel Brizola e Moreira Franco. 82, se não me engano. 82. Isso. Quando o Brizola ganha aquela eleição. Então, aquela eleição, a primeira eleição que eu presto atenção, me mobiliza. Depois vem diretas, enfim. Aí eu acabo me envolvendo muito, O apesar... senhor tinha quantos anos nessa época? Cara, quando eu me interesso, ele começa a ocupar uns 12. Né? Caraca, 12 anos, prefeito. eu nasci em final de 69. Novembro de 69, né? Eu tô com 55 anos, então acabei de fazer 55. Então, em 69, ali, 82, eu tinha 12 anos de idade. Né? Então, foi um momento que eu comecei a prestar atenção na política, muito despertado por esse professor de história. E, cara, assim, filho de uma família, de novo, de classe média alta, classe alta,
Meus pais muito conservadores. Conservador não chega nem de direita ou de esquerda. Sabe aquele conservador aqui? Tradicionais. Caramba, queremos é paz. Não Sim, tem sim, revolução, sim. fica Sim. tudo certo aí do jeito que tá Não bom. toca. É, sabe? Não, né? E eram épocas diferentes eu também. até brinco. Meu pai, ele era um cara que, infelizmente, já falecido, mas ele não era um cara anti-regime militar. Qual é a profissão dele, Ele prefeito? era advogado. Ah, sim. Aí, daqui a pouco, veio o Collor, eu acho que ele não achava ruim também. Veio o Fernando Henrique, ele não achava ruim. Quando veio o Lula, ele também era Lula. Enfim. Sim, sim. Assim, Enfim, era o cara que... O barco tá indo, né? Tá indo, né? Aquele cara que queria tocar a vida dele. Ele é um cara que vem de uma Não tinha um origem mais político de humilde, estimação, ganhou né? a grana dele, correu atrás e tal. Então, queria aquela estabilidade. Então, não era uma família politizada. Sim. Né? Enfim, muito... Né? Você foi a ovelha negra da família, sem Não, querer, né? Colocar esse lugar de ovelha Não, mas negra. tinha um negócio né? Aquela história. Meu pai sempre fez a gente valorizar muito a coisa do trabalho. Vai correr atrás, vai ralar, vai estudar. Toca a vida, nunca deu muita moleza. Justamente por causa da origem dele também. Eu né? nunca passei necessidade, mas também nunca tive muita moleza. Ele sempre foi um cara muito duro com a gente, né? E acho que aquela história que você reclama antes, você acha que depois você fica mais velho, você vê como é bom. E aí, cara, foi meio que consequência disso, fui me aproximando. Um dia, o César Maia, que era o economista do Brizola na época, como é que a política é doida, né? Era um deputado federal. Eu era brisolista e o César Maia era um deputado federal que me parecia mais orgânico, mais preparado, né, com ideias mais... Revolucionário. E aí o César vem candidato a prefeito em 92. Eu tinha conhecido o Rodrigo e a Daniela, os filhos dele, um dia tomando um chopp no Baixo Leblon. Olha, sempre chupinho. Eu te confesso. Chopp Conexões, né, cara? Sempre chupinho. Depois o pessoal não entende por que eu gosto do mesmo tempo. Aí É o eu CC, tava... Chopp e Conexões. Não, eu vi a filha do César, olhei com outras intenções, e aí uma amiga em comum falou, ela é filha do... É verdade. Eu dei pra pegar, não, olhei pra pegar. Pra pegar não, gente. Assim, Tá tudo bem, pegar também não, gente. Pegar também, tamo aí. Dizer que sou machista. Não, gente. Mulheres também pegam a gente também, a gente sabe disso. Então, olhei pra pegar... E aí uma amiga em comum, que morava perto dela, falou assim, pô, essa aí é a filha do César Maia. Eu era amarradaço. Eu falei, pô, eu vou juntar a fome com a vontade de comer, né? Filha do César Maia, gatinha. Aí, enfim, estabeleci lá uma conexão, aquela ficada... Desenrolou. Daniela vai me matar. Tomara que isso não chegue nela. Uma pergunta, prefeito, uma curiosidade. BJ. O senhor era bom de desenrolo? Sou sempre... Já era um político antes de ser político com as mulheres? Ó, vou te falar, eu nunca fui um cara muito atleta, playboyzão e tal. Sempre fui um cara arrumado, mas era, né? E aí eu andava com um monte de amigo, boa pinta, os caras surfistas. Quem desenrolava as paradas era eu. Sempre foi assim. Já era um político antes de ser político. Sempre foi assim. Então, enfim, aí conheci o César. Que mano. Ele foi candidato a prefeito pelo PMDB em 92, cara. E ali eu ajudei na campanha, trabalhava no escritório de advocacia nessa época como estagiário. Fazia direito na PUC, devia estar com uns 20, 21 anos. Onde eu sou bolsista. Demais, filhos da PUC. Filhos da PUC. A PUC é um orgulho da minha vida. E é um super orgulho da minha vida. E aí, cara, o cara ganha a eleição, surpreendendo a todo mundo, e me chama para ser subprefeito. Caraca. Né? Então, aí, com 22 anos de idade, aí começa a história, cara. Aí eu ganhei a eleição, a minha primeira eleição. Na Barra, né? Barra de Jacarepaguá. Isso. Eu ia de Vila Valqueire Mentira. até a Barra da Tijuca. Você morava na Vila Valqueire? Cara, pior, isso é o que é o mais louco. Nessa época, eu morava com meus pais em São Conrado. Olha. E eu me lembro que eu mal conhecia Jacarepaguá. Menino da Zona Sul, cacete, né? O máximo que eu conhecia era a Barra da Tijuca. Vai até ali e volta. E eu me lembro, quando o César me chamou, eu falei, prefeito, como é que você quer que eu seja subprefeito de Jacarepaguá? Não sei nem... E ele me apresentando pra imprensa. Falei, que os caras vão perguntar, não sei nem onde fica, porra. Acho que o de Jacarepaguá eu conheço autódromo, né? Enfim, aí, cara, mas depois virou minha grande base eleitoral, o lugar da cidade que eu mais conheço, Jacarepaguá. E aí, na minha primeira eleição, cara, em 96, para vereador, com 25 anos, eu sou eleito vereador mais votado do Brasil, né? O maior número de votos. Foda. E aí, cara, é um pouco aquele negócio, você vai embalando, você falou a coisa da ovelha negra da família. Meu pai e minha mãe, quando eu cheguei em casa dizendo que eu ia ser subprefeito, meu pai falou, meu filho, político é tudo vagabundo, você tá louco. Né? Pô, meu pai queria que eu fosse advogado, que eu, né, seguisse a vida e tal. Mas, cara, era uma coisa que vinha muito natural, surgiu dessa maneira. O senhor fez direito também, não fez? Fiz direito, me formei em direito. Eu não sou advogado porque eu não fiz a prova da ordem. Eu sou bacharel. Eu me lembro, Vladimir Palmeira, em 2006, eu disputei o governo do Estado.
E aquela juíza Denise Frossá perguntou, você não tem nem profissão? Eu falei, tenho sim, sou advogado. Ela falou, você não tirou a ordem. Aí o Vladimir Palmeira passou a campanha inteira sobre o bacharel. O bacharel. Só que sabe o que eles não perceberam? Que o povo não gosta de político nem de advogado. Sim. E bacharel ninguém sabe o que é. Então o povo achava bonito. Bacharel. Porque o nome... Eduardo Paz é bacharel. É isso, tipo assim, né? É isso. Então, assim, foi minha... E aí, cara, e aí a vida vai girando, você Prefeito, vai... uma curiosidade, porque me chamou a atenção a partir do momento que o senhor falou que o senhor foi um cara que nasceu numa classe alta, teve seus privilégios, ok? E a partir do momento que o senhor foi subprefeito, começou a entrar na política, eu creio que o senhor começou a olhar outras realidades. Como ela é. Sim. Outras situações. Como é que foi esse choque de realidade para o senhor? Cara, deixa eu contar uma coisa antes, né? O que pra gente ver a importância da cultura e do futebol. Ok. Né? O que me conectava com o resto da cidade? Como é que esse cara da Zona Sul, que cresceu ali protegido pelo conforto de uma classe média alta, se conectou com os outros bairros da cidade? Samba, né? Era ir pra quadra da Portela. Sempre amou samba, senhor. O samba e o chopp, né? E futebol. Né? Porque né, eu me lembro, na época eu ia vascaíno, acompanhando muito Vasco, eu ia para ver jogo do Vasco, Ítalo Delcima, Campo Grande, Bariri. Caramba! Né? Então, Bangu, Moça Bonita. Então, assim, a Joguei minha lá. conexão com o resto da cidade, para eu sair do mundinho, Zona Sul, Barra, esse privilégio. né? Colégio particular, Sim. PUC, era no futebol e no samba. Isso me fez conhecer a cidade. Então, assim, o meu contato com depois do túnel, né? até eu entrar na política, foi muito em razão disso. Por isso eu apoio tanto o samba e ajudo tantos clubes de futebol. Sim. Né? Porque eu acho que eles ajudam a misturar a cidade. Ter essa conexão. Sim, e é importante. E aí, óbvio, na hora que eu assumo a subprefeitura, você vai lidando, né? E você é obrigado a lidar e está na sua responsabilidade lidar com o que rola de verdade por aí. Né? Então, assim, já tem muito tempo. Estou falando de 32 anos atrás. Né? É isso. Já tô... Nasci, você tava lá. É isso. Já virei político profissional. Não sou mais nem bacharel nessa altura do campeonato. Mas é o que eu gosto de fazer, cara. Eu passei... E essa coisa é curiosa, porque em 16, quando eu saí da prefeitura, eu ia passar um ano nos Estados Unidos, dando aula na Colômbia e trabalhando como consultor do BID em Washington. Né? Era um convite que eu tinha recebido, aquele período, tirar meu período sabático, né? Sendo remunerado por isso e tal. Bom para a Cris, para as crianças. Meus filhos estavam ali com 11, 12 anos, sei lá. E aí fomos. E, cara, aí eu acabei, o Bloomberg, bilionário, fui prefeito de Nova York, tinha ficado muito meu amigo, ele fala, Eduardo, tem uma empresa chinesa, a BYD, essa dos carros que tá aí. Caramba. Sim. E, cara, os caras estão procurando um executivo para América Latina. Você não quer no top, eu te sugeri teu nome. Eu falei, cara, faço a conversa, dependendo do que me oferecerem. Sim. Cara, eu fui contratado, eu fui vice-presidente para América Latina da BYD durante 4 anos. Foda. Ganhava uma fortuna, mas eu era o cara mais triste do mundo, cara. Não era feliz. Caramba, Né? prefeito. Porque assim, loucura, o que mano. faz... E eu queria muito voltar para minha mulher querendo me internar, meus filhos estão imbecil. Você tá maluco, né, maluco pai? e tal, cara. Mas é o que eu gosto, é o que me dá... Eu acho que é isso, essa coisa de vocação. Não tô dizendo que eu não gosto das boas coisas da vida, não, Sim, tá? sim, Tô dizendo que eu não gosto de conforto, não. Se pô, ganhar claro, bem é bom pra claro, caramba, claro, ter dinheiro pô. no banco é bom pra caramba, pelo amor de Claro, Deus. pô, Né? evidente. Não tem nenhuma hipocrisia aqui, que eu fiz nenhum voto de pobreza, É, nem de sim. viver mal, Você não é não. mas maluco, né? Não sou. Mas, cara, o que me... Essa coisa, né? Você, quando faz política com dedicação, você não tem fim de semana. Então, a minha vida inteira foi trabalhando todo sábado e domingo. E eu me lembro, cara, se a Cris conta essas histórias, é engraçado, que eu ficava fim de semana nesse ano, né? Esse período que eu passei... É porque aí teve uma eleição de 18 no meio, que eu saí da empresa, fui disputar, perdi pro Witzel, em 20. Mas nesse período que eu fiquei fora ali mais da política... Caramba, eu falava fim de semana inteiro à minha disposição. O que eu vou fazer, porra? Tudo bem, meu amor, vamos no cinema, ok. Vamos almoçar fora, ok. Mas cacete, tem o fim de semana inteiro, né? Então, assim, a vida pra mim era um tédio, cara. Então, eu gosto muito desse contato, dessa convivência. É uma coisa até meio masoquista. Eu acho que eu vou ter que fazer uma terapia. Eu não faço terapia, não, mas vou ter que fazer, que é um pouco isso. Até saudade dos xingamentos eu fiquei nessa época. Isso, cara. Entendeu? Ah, é bom aquele porra. Me É xinga, isso, me dê um pouquinho. Claro que esse período, né, foi um período mais duro, né, porque foi aquele período de Lava Jato, Sim. Nossa, sim. e muito de criminalização da política.
Então eu também ouvi ofensas que aí não são tão agradáveis de ouvir, né? Mas, cara, é isso. Bate uma saudade, né? Eu gosto muito de fazer o que eu faço, ser prefeito do Rio, enfim, ter essa cobrança, de cuidar. E, cara, e a política tem essa coisa do realizar, né? Você vê como você impacta na vida das pessoas. Sei lá, quando você pega aí, bota um BRT para funcionar. Sim. Né? Eu me lembro, tem uma história maneiríssima. Eu estava uma vez, 2012, minha primeira reeleição, eu estava chegando no estúdio que a gente gravava aqui naquele polo de cinevídeo, a propaganda eleitoral. Aí tinha um cara lá, um segurança, um armário de 2 metros. Aí o cara chega para mim, aí, valeu, prefeito. Brigadão aí, tô vendo o Bonner e tô dando uma namoradinha. Aí eu falei, mas obrigado por ter me apresentado o Bonner e eu namorar mais. Eu falei, meu irmão, o que eu tenho a ver com o Bonner? Eu não conheço o Bonner, como é que você... Não, porque agora eu tô chegando mais cedo em casa por causa do BRT. Tô vendo o Jornal Nacional e a mulher tá mais feliz que eu tô namorando mais. Tá? Então, assim, boa. Tem uma coisa, né, cara? Você vê como é que essas coisas... Realizações, que né? quando a gente acerta, como a gente muda a vida das pessoas, quando a gente erra, como é que a gente ferra a vida das pessoas, né? Então, assim, eu uso muito... É muito maior. Foi muito legal. Eu estava ouvindo a Joyce, né? A tua vizinha Joyce, grande Joyce. nossa vereadora eleita, Ela é Joyce. braba, ela é braba. E ela estava dizendo lá, acho que ela vale para ela, vale para o Salvino também, né? Que é um pouco a história de dizer, olha, eu sou fruto dessas políticas públicas. Eu consegui estudar no fundão porque tinha o BRT, porque tinha o bilhete único, porque tinha o passe livre para o universitário, eu frequentava a nave do conhecimento. Então, assim, você vê como é que as políticas públicas, aquilo que você são importantes. pode mudar a vida das pessoas, entendeu? Então, prefeito, o senhor... Chama de você, cara. Você. Dudu. Então, Dudu. Você falou outrora da importância que um professor de história teve na sua vida. E é interessante a gente entrar nesse mérito, porque aqui a gente está num podcast voltado para preto. E com certeza você tem um conhecimento a respeito da nossa história, né? E você sabe que uma das primeiras leis no Brasil não foi favorecida ao preto. As cotas, vamos dizer assim. A lei do boi, por exemplo, né? Você deve conhecer, que foi favorecida aos brancos, pessoas brancas. E é claro, muito claro, que existem mais pretos do que brancos no Brasil, mas no poder existem mais pessoas brancas do que pessoas pretas. Como você vê esse retrato do Brasil? E qual o seu posicionamento quanto a isso? Cara, vamos lá. Eu posso ler aqui o negócio? Claro, de hoje de manhã, cara. Por acaso, na madrugada, eu acordo sempre de madrugada, e às vezes eu volto a dormir, hoje eu não voltei. Mas tá vendo por acaso, de verdade. Daqui, tweetando, olhando o Twitter, timeline ali e tal, surge fotos de fatos, que é um perfil interessante. E aí vale aqui, vou abrir aspas aqui o que diz o post, né? Charles Darwin, quando esteve no Recife, se impressionou com a brutalidade das pessoas e escreveu: é uma terra de escravidão, portanto, de decrepitude moral. Em sua travessia pelo norte fluminense, Darwin deparou-se também com os horrores da escravidão. 2 episódios lhe marcaram profundamente. Um deles aconteceu na fazenda de Itaucaia, na minha amada Maricá, a 60 quilômetros do Rio, no dia 8 de abril, quando um grupo de caçadores saiu no encalço de alguns escravos. A certa altura, os foragidos se viram encurralados em um precipício. Uma escrava de certa idade preferiu atirar-se no abismo a ser capturada pelo capitão do mato. Aí ele abre aspas aqui, o Darwin comenta: praticado por uma matrona romana, ou seja, por uma personagem chique da história, esse ato seria interpretado como amor à liberdade, relatou. Mas vindo de uma negra pobre, disseram que tudo não passou de um gesto bruto. Após sair do Brasil, olha o que o Darwin escreve. Estou falando do cara da teoria da evolução. Da evolução. Né? Então aqui, nunca mais ponho os pés em um país escravocrata. Caramba. No Recife, um jovem mulato era constante e brutalmente espancado pelo seu senhor. Isso é o Darwin falando. Sim. Caramba. Até hoje, quando escuto um grito na madrugada, penso que é um escravo brasileiro e tremo todo. Em Salvador e no Rio de Janeiro, as donas de casa tinham tarraxas para esmagar as articulações dos dedos dos escravos domésticos. E aos domingos iam à igreja, onde diziam amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, nossa. Assim, cara, isso surgiu. Muito forte. Quando eu li isso aqui hoje, pensei nessa conversa com vocês aqui hoje. O que eu acho que ainda é a grande dívida social do Brasil? É claro que você tem um monte de pauta identitária, enfim, que elas acabam gerando uma certa reação conservadora. Sim. Eu presto atenção em todas, acho que todas têm um papel importante,
Mas eu acho que a grande lambança brasileira é que o Brasil ainda é um país muito racista. A gente tem muita dificuldade de dizer isso. Sim. Né? Então, se me perguntar a questão da pauta gay ainda é um problema, mas já se avançou pra caramba. Né? Já se avançou muito. A questão das mulheres, né? Tem, né? A questão da violência doméstica nem se fala. Mercado, mas já se avançou muito. A gente vai vendo, né? Você pega, sei lá, você olha nos ambientes. Não estou, atenção, mulherada, não estou dizendo que está resolvido. Eu estou aqui tentando relativizar as coisas, para não ficar aqui cancelado depois. Sim. Né? Então, você percebe avanços. Para mim, a pauta do negro, ela continua muito atrasada. Muito. Assim, para mim, essa é a lambança brasileira. Está na raiz do nosso desenvolvimento, do fato do país não avançar. Então, assim, e aí, cara, eu acho que essa história do Darwin aqui explica muito. Né, sobre isso. Eu estava contando para vocês que outro dia num evento lá no Valongo, eu sou branco de alma preta, né? Isso é racismo e tal. Por que isso? Né? Aliás, outro dia eu vi a Janja falando isso do Lula. Né? Que o Lula, de vez em quando, dá umas escorregadas na pauta do politicamente correto, né? Que a gente chama de politicamente correto. Sim, ele quer acertar e acaba dando um tiro no próprio pé. Outro dia que tinha lá uma moça negra. Sim. Nossa, sim. Sei lá, ele falou, mas eu só vi, cadê o seu tambor, né? Um negócio desse. Lula, calma. Então, assim, mas vamos entender do que a gente está falando aqui. E estamos falando de um cara que tem muita consciência disso, né? Assim, isso mostra como isso está enraizado na nossa formação, na nossa cultura, né? Tá na alma da gente. Para quebrar isso... Tanto que você vê que, cara, não são poucos os pretos racistas. Sim. Né? Que também tem... Que reproduzem isso, porque está na nossa formação. Né? É mais profundo. Eu me lembro, outro dia eu estava vendo... Outro dia não, tem um tempo, que ele tem um filme americano, The Help, que é muito interessante, que conta a década de 50, nos Estados Unidos, a cultura da empregada doméstica preta cuidando lá dos filhos e tal. Sim. E é curioso, porque você vai vendo o filme, você vai se indignando, nossa... Como faziam isso? Aí você para e fala, caramba, tem uma moça aqui em casa que é minha igualzinho. Tia, né? Não, no teu caso é tua tia. No meu caso, sim. No meu caso, esse caramba, eu faço isso aqui em casa. Nossa, sim. Sabe, aqui eu faço em casa, porque tem lá o banheiro separado, tem lá o lugar separado. Então, assim, porra, foda isso. As estruturas mais antigas, né, da arquitetura já eram assim também. Eu tô dizendo o seguinte, a gente tem, e eu gosto de falar sobre isso, porque, enfim, eu fico atento. É por isso que eu me lembro no começo desse meu mandato, que eu estou terminando agora, eu entendi o conceito do antirracismo. Né? Porque é muito fácil dizer, eu não sou racista. Eu convivo com muito preto, né? Eu vou pro samba, né? Então tá tudo certo. Sou portelense. É isso. O negócio do antirracismo é como é que você se cobra permanentemente. Isso. E aí, galera, sem... Calma, para os conservadores não ficarem nervosos. Não é, né? Não vamos agora fazer o contrário, vamos chicotear e ter raiva dos brancos. Não é isso. Né? Tá aqui falando um branco, né? Que tem, o meu pai era de origem baiana, então devia ter lá as suas... maior mixigenação, vamos ser fofo, mas minha mãe, né, filha de espanhol, então conquistador racista, né? Sim. Colonialista, tal. Então, assim, eu não tô querendo aqui que me punam pelos que os espanhóis fizeram. Não é disso que eu tô falando. Mas eu acho que é um esforço permanente, né, para que a gente faça essa reflexão. Sim. Né? A gente está sendo racista? Tá. Esse é um problema no Brasil que a gente, muitas vezes, não percebe. Então, assim, o meu esforço tem sido, nessa coisa de um governo antirracista, é política pública, mas também no campo do exemplo. Então, assim, por exemplo, no meu outro mandato, eu consegui colocar mulheres pretas no primeiro escalão. Né? Tainá, Joyce, Mali Peçanha, Rafaela da Fundação João Goulart, grande passista da Mangueira. Aliás, além de grande passista da Mangueira, é uma mulher especialista em neurociência, né? Monstro. Que, aliás, está coordenando, junto com o Cavalieri, o vice-prefeito eleito, a transição agora. Então, a gente conseguiu ampliar esse escopo de mulheres pretas. Mas até estava comentando outro dia, vou até anunciar o secretário aqui, o Edinho, né, que é um cara que trabalha comigo há muito tempo, um homem preto da Zona Oeste. Bacana. E ele já sabe que vai ser secretário, já convidei ele. E assim, então é um pouco isso. Como é que eu me patrulho? Tá lá aquele talento do Edinho, que é o cara que cuida da política para mim. Meu irmão tá do meu lado o tempo todo. Então, assim, ele já tinha um status, muito poder, status secretário, mas não era secretário. Ele tem que estar sentado na mesa. Sim. Ele tem que estar sentado na mesa. Então, não é
Eu não busco só colorir a foto para dar voto. Até dá. Né? Colorir a foto é mole. Mole. Mas assim, então... Porque tem gente que nem colorir a foto se esforça, né? É. Então assim, eu acho que é uma coisa de buscar colorir a foto, mas mais do que colorir a foto é o seguinte. Se os nossos filhos não verem e não se acostumarem com a cena daquela figura preta sentada num espaço de poder, a gente não vai fazer essa transição Nunca. nunca. Então, estou muito convencido disso, né, cara? Você chega... porque isso tudo, as coisas vão virando paisagem, né? Sim. Vai para um lugar, para uma favela, sei lá, cara, quando tem... Cena, para mim, mais dramática é quando tem deslizamento em comunidade do Rio de Janeiro, né? E assim, toda vez, cara, o meu comentário é o mesmo. Basicamente, o que a gente tem aqui é a reprodução do... Né, da política da senzala. Ok. Né? Sabe? Não é nem... se eu estiver falando demais, você também... Não, prefeito, eu só quero tirar uma dúvida com o senhor, porque assim, eu acho super importante isso tudo que você está falando, mas me preocupa também muito, eu como historiador, a educação, o conhecimento para as crianças. Claro. Tá? Existem, infelizmente, muitas crianças que não têm esse conhecimento. E papo reto, prefeito, sem hipocrisia nenhuma, muita coisa que está no livro de história não é verdade. Não é que seja verdade. Muita coisa que está no livro de história não tem a história completa. Sim. Sobre a nossa história, sobre nossos ancestrais. O senhor, como prefeito, que também é um responsável pela educação do município, como o senhor vem se preocupando em trazer esse conhecimento para as crianças, para os adolescentes, em preparar os professores também, em trazer essa pauta para poder dar aula para as crianças, para os adolescentes, etc. Vamos lá, meu lugar aqui, né? Meu lugar de fala. Vou usar uma... né? Meu lugar de fala aqui. Eu compreendo as pessoas que estão mobilizadas no movimento negro. Às vezes, eu vou chamar aqui de exagero, um certo radicalismo nas suas posições. Acho que eles estão, no lugar de fala deles, tomando a posição correta. Porque se não for muito radical, às vezes não cutucar mais do que deve, claro, não sai. não mexe. Claro. Né? Conceição Evaristo. Claro. Sim. Cutuca, vai. Coroa, né? Sim, Fica ali. bota pra F. Ela fica o tempo todo alfinetando a gente. É o papel dela, o lugar de fala dela. Qual é o meu lugar de fala aqui? Onde é que eu tenho que estar? Como é que a gente faz esse equilíbrio? Como é que eu chego e digo assim, ó, zumbi é fundamental, mas não vamos detonar a princesa Isabel agora. Eu posso estar falando uma heresia aqui que vai deixar... Não vamos detoná-la? A historiografia brasileira mostra que essa mulher, por algum motivo, em algum momento, ela assinou a Lei Áurea. Pá, vamos lá, para que era a Lei Áurea e tal? Então, assim, como é que a gente explicita isso? Né? Eu tô dizendo do meu ponto de vista pessoal. Depois eu falo que está falando da educação. Como é que a gente explicita isso? Conta a história, até porque eu acho que o ensino ele deve permitir, a gente deve colocar para os alunos os fatos. Claro. E criar neles a capacidade da análise crítica. Né? Conta zumbi. Conta como é que foi de fato a Lei Áurea, qual o papel que a princesa Isabel construiu. O que eu não gosto, né? Isso eu fico muito atento, porque depois eu vou contar o que a gente fez. O que eu não gosto é assim, ó. Cara, deleta a princesa Isabel da história e agora vamos só de zumbi. Não dá, eu acho ruim isso. Sim. Isso é, de novo, no lugar de fala de quem está liderando o movimento negro, radicaliza. Lugar de quem absorve aqui é fazer o meio de campo. Claro. Vamos lá, ajeita aqui. Como ó. gestor. Como isso. Como gestor, como é que eu faço esse meio de... Como gestor que compreende isso, como é que eu faço esse meio de campo? Porque se você não fizer esse meio de campo, você traumatiza o lado de lá e aí você tem um retorno da chibata. Sim. Né? A verdade é essa. Papo reto. Né? O conservadorismo no Brasil e no mundo, ele volta a partir de uma certa radicalização de algumas posições. Então, aí começa a dar argumento para o maluco do lado de lá não querer mudança nenhuma. Né? O que a gente faz na prefeitura? O Ferreirinha criou lá uma coordenadoria, não sei como é que chama, da diversidade racial, não me lembro o nome, do negro e tal. E pela primeira vez na história da cidade, a gente tem isso para que a gente possa, com o devido zelo, respeitando a historiografia oficial, fazendo as mudanças, introduzindo essa temática com mais força nas aulas da rede pública municipal. Então é isso, você tem uma coisa que é o que você disse, escola, ensino, professor, somado à força do exemplo. Eu sempre acho que a força do exemplo vale tanto quanto. Claro. Né? Claro. Aquela que eu te falei, na minha paisagem tem que ter homem e mulher preto, eu faço esse esforço. Sim. Né? Então é um misto de coisas, mas a gente na rede municipal de ensino tem essa coordenadoria, esqueci o nome dela agora, meu Deus do céu, foi até candidata a vereadora também, uma figura maravilhosa.
Enfim, depois corta essa parte para não ficar magoado comigo. Claro. Mas, enfim... Então, assim, é um trabalho interessante que o Ferreirinha iniciou na Secretaria de Educação e que eu acho que a gente tem que aprofundar. Então, quando a gente pega ali o Iago e trabalha a questão do Instituto Rio África. Boa. Né? Aliás, quando a gente... Eu não comecei o Porto Maravilha pensando em Pequena África, né? Foi ali uma consequência. E é curioso, né, cara? Porque... E bacana o senhor falar isso. Não o senhor ter esse papo reto com a gente. Não era. Tem muitas pessoas que acabam se aproveitando, políticos. Sim. Não, assim... entendeu? E não, bacana é muito doido isso, porque, assim, quem mais criticava o Porto Maravilha é quem mais frequenta hoje, né? Sim. Mas, assim, o Porto Maravilha a gente olhava como uma forma de trazer a cidade de volta para o centro, ali naquela área ali, valorizar infraestrutura pronta, ocupado e tal... E aí, cara, eu me lembro até hoje, como se fosse hoje, o dia que eu chego onde está o Cais do Valongo, e tinha eu sou péssimo de nome, cara, a antropóloga lá, tá tudo bem, professor. A historiadora lá que estava fazendo, né, o arqueólogo, desculpa, que estava lá fazendo as escavações, cara, ela chega para mim, eu acho que a gente descobriu o Cais do Valongo. Eu falei, o que é Cais do Valongo? Que foda. Eu falei, que porra é Cais do Valongo? Não sabia nem o que era. Pelo amor de Deus, o que é isso? Não, Cais do Valongo, depois virou Cais da Imperatriz, eu falei, caramba. E ali ia passar uma rua. Né? Era para ser uma rua, no caso? Não, a obra estava sendo feita ali para fazer galeria de drenagem para passar uma avenida. Caralho. Ali era uma avenida. O projeto original era uma rua. E aí, para tudo, vamos embora. E era o Cais do Valongo. Então, assim, isso foi ali, claro que isso chamou muita atenção, mas, acima de tudo, chamou minha atenção para falar, caramba. E aí eu comecei a compreender um pouco mais o que representava que bacana aquele lugar, né? Bacana ouvir isso. Representava aquilo. Então, assim... temos guardado o que se encontrou das escavações. Esse Instituto Rio África que a gente lançou, ainda está esse nome, depois eu vou discutir com os movimentos qual é o nome que vai ser. Né? A gente botou o nome mais óbvio para não ter muita polêmica. E que não é feio também, que não é representativo, né? Eu gosto. Aliás, levei o Macron outro dia lá, né? Aquela rodada que eu dei com o Macron. Eu vi, sim. Foi ali a gente foi visitar ali o Instituto Pretos Novos. No cemitério ali. Sim. Fomos andando pela Praça da Harmonia. E aí, falei, ó, que do cacete. A empresa francesa mais forte do Rio, a L'Oréal, eles escolheram o Porto Maravilha. Foi a primeira empresa a acreditar no Porto Maravilha. E estão bem em frente ao Cais do Valongo. Sim, bem em frente né? mesmo. E ajudando a gente no negócio do Instituto Rio África. Que foda. Então, assim, eu acho que é isso, é esse esforço. Vamos marcar isso, vamos falar mais sobre isso. Sim. Vamos contar essa história. De novo, cada um no seu lugar de fala. Sim, claro. Né? Só um ponto aqui, prefeito. Essa terminologia de lugar de fala é um pouco perigosa. Todos nós temos lugar de fala. A gente não tem o protagonismo. Eu sempre falo a mesma coisa. É isso. O lugar, todo mundo vai ter um lugar de falar. Eu só tenho um lugar aí pra falar com um prefeito. É que eu vejo a turma mais progressista falando de lugar de fala comigo, eu já pego o lugar de fala. Pega não. Isso apaga. Fala sobre protagonismo. Mas é isso, eu acho que é isso. Eu acho que o movimento negro tem que fazer isso mesmo. Meu papel aqui é como é que a gente faz isso? Como vira esse Zico, né? Pega essa bola Eu acho importante só ter essa humildade de também dialogar com a gente. Eu acho que faltava isso. Meia, eu vou falar merda. Sim. Normal volta também. Meia, eu vou ter uma atitude racista. Claro. Porque tá na alma. E machista também. Nós como homens negros, também temos atitudes racistas. Nós reproduzimos coisas, né, de criação, né? De pais, de mães, de avós, etc. Eu tenho só uma observância também. Vocês têm filhos, não? Não, o meu tá em conserva. Eu tenho um casal, né? Aquela história. Outro dia minha filha falou, vou te denunciar que tu é um machista. calma. Mas aquela história, a gente ainda tem aquela cabeça. Meu filho tá aprendendo, todo mundo fala, aí, galera, rapaz? Aí a filha saiu pegando, todo mundo fala, ei. Então, né? E bacana falar sobre isso também. Sim. Não vou debater aqui as dos meus filhos, não, senão também... Qual o Instagram delas? Não. Brincadeira. Sei lá, às vezes pode ser uma filha do César Maia. Aí, prefeito. Já falei tem que dar umas horas também, né? Eu sou relacionado. Cuidado com o prefeito, meu compadre. Se a pessoa tá andando pela rua...
Perfeito. Eu entendo esse lugar que o senhor colocou, a parte da educação, mas a preocupação do intelecto preto, do letramento racial, é sobre o apagamento, né? Eu sei que existe esse lugar da Princesa Isabel e de a gente não destacar zumbi, ou às vezes até criminalizar zumbi, Sim. né? Só que eu acho que o que o movimento preto tem como principal luta é sobre a sobrevivência da história, né? Sim. E o que me dá um pouco de agonia como um homem preto que também estudou e tá tentando se colocar, né, nesse lugar também do intelecto, né, e dessa parte de falar sobre, a minha preocupação é realmente sobre o apagamento e sobre a falta de equidade educacional. Não, total, né? Total. O que o senhor pensa sobre, voltando à educação, o que o senhor pensa para dar equidade? O senhor é a favor das cotas? Boa. O senhor quer... Eu tenho vários projetos. Se eu quiser alguns projetos pra gente ganhar aí uma próxima eleição. Eu tenho um lugar muito político, só que eu tenho medo de morrer, tu acredita? Por quê, cara? Eu acho que é um lugar muito perigoso. Marielle é o maior exemplo disso. Eu falo isso pra todo mundo quando eu falo de política. Eu amo política, eu amo estudar política, eu amo os movimentos políticos, o que a política é, a importância da política em prol da sociedade. Nosso corpo é político, né, mano? Nosso corpo é um ato político. Cara, eu acho assim, eu vou te falar com muito carinho. Eu não vejo esse risco todo, tá? E assim, eu também não vou aqui, né, desenvolver minhas opiniões sobre o caso da Marielle, mas eu tenho minhas teses que... Sim. A Marielle, ela é assassinada pela CPI das milícias comandadas pelo Freixo. Né? O que eles quiseram, na minha opinião, era atingir o Freixo e pegaram a pessoa que tinha naquele momento mais relevância, alguma proximidade com ele, que trabalhou com ele na CPI das milícias, mas eu não vou aqui porque isso claro. coloca até em discussão, xeque, né? em xeque algumas dessas apurações da Polícia Federal, mas eu me lembro desde o primeiro dia, né? Eu, por exemplo, eu não conhecia a Marielle, né? Eu era prefeito do Rio até 2016, ela é assassinada em 2018, né? Acho que foi 18, se não me engano. 18, né? 2018. Acho que foi 18. Marielle. 18 ou 19? Acho que foi 18. Então, assim, eu não conhecia ela. Né? 18, né? 18. Então, assim, um ano e pouco depois que eu saio da prefeitura, ela é assassinada. Assim, eu não tinha ouvido falar nela. Né? Então, isso é importante para a gente entender que ali tem mais coisa por trás do que simplesmente... Não estou diminuindo o papel dela, tá? Não estou diminuindo o protagonismo dela e o papel que ela desempenhava e a força que ela tinha, tanto que ela teve voto pra caramba. Mas eu acho que tem muito mais coisa por trás dessa história. Mas passando disso, voltando aqui para essa pauta, eu acho que é muito importante essa entrada da política. E esse temor, óbvio, a gente sempre tem que ter, mas ele é relativo. Se a gente ficar com medo, ferrou, né? Não estou dizendo para ficar de herói, Marte, porque né, não é por aí, mas eu acho que se posicionar, se colocar no jogo é importante. O que eu disse aqui, vou repetir. Né? Eu acho que a gente tem que fazer, o apagamento ele é real. Né? Se não fosse o esforço do movimento negro, a gente já está tratando o zumbi como um vagabundo marginal que né, se revoltou contra o status quo da época. Ponto. Né? Então, eu acho que ajustar essa história, mostrar o protagonismo, criar, né, e a partir dali você dar a relevância e a importância para que aquele exemplo possa servir de exemplo, isso é muito importante. Né? Eu não tenho a menor dúvida disso. O que eu acho que é o nosso papel, e eu estou de novo, quando você fala do protagonismo, lugar de fala, a gente ficou discutindo isso aqui, mas a legitimidade, acho que é uma expressão melhor. Né? Eu acho que o movimento negro tem que forçar essa mão. O que eu digo aqui é o seguinte, eu vou sempre buscar fazer o papel, não é equilibrado, mas é fazer a transição. O diálogo. Essa transição tem que acontecer. Né? Você pode... E com parcimônia, né? Tipo... Você não precisa, não. Eu tenho que ter. Sim. Sabe, eu ali como gestor, pode ser que na hora que eu não tiver gestor, estiver na oposição, eu também, apesar de não ter a legitimidade, porque eu não sou preto, né, do que tenha sofrido o que o povo preto desse país sofre, eu vou até o limite da compreensão. É igual um pouco aquele negócio, quando vem determinados grupos e dizem assim, não, porque você não é preto, então você não pode falar certas coisas. Vai merda, vou falar. Então, assim, e o senhor precisa falar. É isso, né? Claro. A gente precisa... Essa é a história. Na posição... Isso é do movimento preto. Claro, eu não sou preto, não vou falar, não. E o cara é prefeito do Rio de Janeiro. Se colocar no lugar do outro, vai ter sempre limitação. Eu não tô lá, cacete. Não é protagonista da parada. Eu não nasci lá, não sei qual é, não entro num shopping chique
E jamais vou ter a sensação que um preto tem de entrar num lugar chique e todo mundo olhar e falar, caralho, sim, esse cara aí é o garçom ou é o assaltante? Sim. Né? Que essa aqui é a verdade. Aliás, eu adoro, né? Quando eu vou assim para os restaurantes chiques do Rio de Janeiro, sempre que eu posso ir com algum amigo preto meu, eu vou feliz da vida. Pode convidar a gente, tá? Vou levar Vambora. Vou levar os dois para jantar no Satiricon. Vamos lá. Trem com a cara, o casal que eu amo, né? O casal que eu amo no Rio de Janeiro, Bené e Pitanga, né? Cara? Pô, nossa. Óbvio que os dois são conhecidos. Claro, né? os caras, pô, mas eu adoro, uma das coisas, além da convivência com o casal, que para mim é uma alegria, desfrutar da amizade de ambos, né? Assim, eu adoro essa coisa de eu quando saio com os dois, entendeu? Eu e a Cris, eu adoro aquela cena, sabe? De, porra, primeiro preto que vai sentar aqui na mesa hoje, bacana, não tem ninguém, bacana. né? Então, assim, eu acho que é isso. Eu acho que é um esforço permanente. E a educação, cara, é isso. A gente tem que ir ajustando a história. Essa é a minha maior fazer preocupação. a transformação, pressiona de lá, a gente administra de cá, a historiografia brasileira vai mudando para que as coisas se encaixem. Mas o apagamento ele é real, ele é verdadeiro, né? E aí, de novo, eu acho que a cultura ajuda muito nisso, as escolas de samba ajudam muito nisso, né? O Milton Cunha da vida. Vamos lá, outro, que coisa linda. Não, mas o Milton é maravilhoso, porque ele tem o Milton tem uma densidade intelectual, cultural, grande, uma compreensão, muito forte. Principalmente desse papel do preto na história brasileira, né? Que ele, daquele jeitão dele, ele vai, cara, educando, vai entronizando, vai ensinando. E ele faz de uma maneira que as pessoas acham engraçado, divertido, suave de ouvir, leve, fácil né? de ouvir. E a comunicação está sendo feita da mesma forma. Da mesma forma. Então é isso. Cara, estratégia, inteligência, cobrança. Né? Você pega figuras como a Flávia Oliveira, né? Ali ocupando um lugar importante na imprensa brasileira. Ela é uma cutucadora permanente. Aliás, foi a Flávia que me apresentou a Rafaela. Né? A Flávia, acho que ela entende um pouco a minha visão do mundo, das coisas, me cutuca o tempo todo. E é muito bom você ter pessoas desse espaço falando, peraí, e aí? E aí, como é que é? E aí, qual é? Né? Assim, eu busco estar atento, né? Ouvir, né? Como é que a gente se posiciona, como é que a gente olha, o que a gente está fazendo errado. É essa patrulha. Prefeito, eu vou falar uma coisa pessoal da minha parte, porque quando eu contei para alguns amigos, até do movimento mesmo que ia trazer o senhor aqui, muitos me criticaram por o senhor ser um prefeito e um homem branco, por a gente nunca ter recebido uma pessoa branca aqui no podcast e tal, etc e tal. Mas eu fiz questão, tanto eu como o Caio, de trazer o senhor aqui, porque de todos os prefeitos que eu já vi, eu acho que o cara que mais nos entende, que tem mais esse lado que parece conosco ao senhor. Mais periférico, né? É um cara que, foda-se, vou beber meu chopp me ver na rua. Sim, vou sair da Portela. Tanto que a gente se encontrou na última vez, o senhor lá tomando um choppinho do senhor no centro da cidade, com a bermudinha, pá. Falei lá, aquele branquinho lá, o prefeito, dando um choppzinho. Então, adoro um samba. Tem o erro do senhor que é vascaíno, mas tudo bem. Eu acho que é o único... Porque eu tô... Isso pode perder voto, hein? Não, mas pra quem conhece a história do... Eu sabia que ele ia tocar isso, eu sabia que ele ia falar sobre isso. Vai sair um filme agora, tá? Não posso falar de quem tá produzindo, mas vai sair um filme agora sobre a história do Vasco da Gama. Que é uma história linda. Mas por que eu tô falando isso, prefeito? O primeiro clube a colocar jogadores da oportunidade. Por que eu tô falando isso, prefeito? Porque Martin Luther King, ele teve um grande aliado, que era um presidente branco. E teve uma revolução muito forte e muito foda nos Estados Unidos, porque ele teve uma pessoa branca ali do lado dele. Sim. E nós pretos, que sofremos todos os dias, em todos os sentidos, e o senhor sabe disso, nós temos uma esperança muito grande no governo do senhor. Obrigado. Tá? Pode ter certeza. E eu não tô falando aqui, eu não sou de rasgacida. Não somos de rasgacida. Eu vim aqui para indagar o senhor também. Você me compromete mais assim, não, mas é bom, cara. E o papo é que é reto. Esse é aquele elogio que compromete, cara. Só para te corrigir, assim, eu acho que né, tem uma coisa desse tempo todo de poder, né, de prefeitura e tal, que é um pouco essa coisa da mesma maneira que eu passei a entender melhor a cidade, né, não há dúvida que eu hoje entendo muito melhor o Rio e as suas circunstâncias do que quando eu entrei em 2009. A cidade também começou a estabelecer uma relação comigo que eu acho que até quem não gosta, não é que até quem não gosta, mas até quem não gosta já está acostumado. Sim.
Daqui a pouco vamos botar uma plaquinha daquela de patrimônio no meu traseiro aqui, dizendo patrimônio municipal e tal. Mas né? Então, assim, é óbvio que tem uma coisa minha com o samba e a maneira que eu encontro mesmo de me aproximar do dia a dia. Porque, vamos lá, você vira prefeito, poderoso, sim, né? Status. Cercado, status, segurança, todo mundo, prefeito, tal, não sei o quê, né? Então, assim, o máximo que você é confrontado é pela oposição parlamentar ou então por algum protesto, que são formas de pressão também. O samba, para mim, que me dá muito prazer, que eu gosto legitimamente, é uma forma também de eu me aproximar da cidade saindo da proteção. Bacana. Porque na hora que eu vou para uma roda de samba, na hora que eu vou para um samba desse, cara, não tem jeito, não dá para ficar um monte de cara atrás de mim, nem me proibindo das pessoas terem contato comigo. Então, por mais que não seja, até porque eu já tomei uns chopinhos, o cara não vai me tratar de um assunto. Claro que tem sempre aquele chato que vem querer fazer um debate. Norte, como não, aí fala, desenvolve tese e tal, não sei o quê, mas, assim, é uma forma de aproximar, né? É uma forma, para mim, de falar com a cidade. E óbvio que isso acaba gerando o efeito aqui contrário, não contrário, mas do outro lado, né? Volta também, que é um pouco as pessoas sentirem essa proximidade. Minha tese é o seguinte: por que eu consigo sobreviver nesse mundo apesar do meu excessivo grau de informalidade? Os políticos tradicionais não perceberam que com esta porcaria de rede social e celular, cara, ninguém mais vai ser ator. Sim. É claro que a gente tem um papel de institucionalidade. Okay. Né? Eu sou prefeito do Rio, não é legal. Tem que ter sua postura. Tem que ter uma hora que tem que... Assim, eu tenho uma mulher maravilhosa, claro. Cris, cara. Ela não é muito sambista e bebe pouquíssimo, ou nada. Não, ela bebe pouquinho, ela bebe nada. Né? Ela bebe nada. Equilíbrio, é o yin-yang. E é assim, é muito engraçado, porque ela vai a boa parte dos sambas comigo, porque ela sabe que tem uma hora que é pra pegar pela orelha e leva onde. Né? Mas é isso, cara. Você tem um personagem que você não posso fazer tudo. Sim. Né? Mas o político que faz o personagem hoje, cara, ele vai ser desmascarado na próxima esquina. Daqui a pouco. Porque não tem jeito, ninguém consegue ser ator o tempo todo. Sim. Né, cara? Antigamente o cara tinha aquela persona pública, ele era outra coisa no privado. Sim. Então, hoje não, hoje, cara, assim, cada história. Imagina se um cara que gosta de samba, que gosta... Cara, eu bebo de verdade, sou uma pessoa só que eu sou alcoólatra. Eu bebo uma vez por semana, né? Na hora ali mesmo que eu vou pro samba. Então, o meu programa com a patroa, com os amigos, no final de semana. Eu não sou um cara de beber diariamente, até porque, cara, beber depois de uma certa idade, você não tem ressaca, você tem chikungunya. Você fica 5 dias ferrado. Então, você não aguenta no dia seguinte estar com a disposição, e a prefeitura exige muito trabalho, né? Mas é isso, eu acho que a pessoa não consegue mais inventar algo que ela não é. Não é sustentável, né? Não é, você não segura as pontas. Na esquina seguinte você vai se dar mal. Então, eu busco ser muito natural, né? Claro, respeitando certas formalidades ali não dá para eu fazer qualquer doideira. Sim. Né? Aí você cria suas próprias proteções. Né? Pô, se eu tô numa roda de samba, um lugar que eu gosto, que eu me sinto à vontade, e se eu achar que eu tenho sempre alguém do meu lado, em geral a Cris, se achar que eu tô passando daquele pontinho que todos nós de vez em quando passamos, sim, não, pega pela orelha e me leva. E eu obedeço. Sim. Claro que a Cris com mais facilidade, porque é machista, eu diria que quem manda na casa prefeito, dela. Prefeito. Pô, mas é só umas 2 rodas aqui rapidinho, mulher precisa... Não, e tu acha que mulher precisa falar alguma coisa? Só não, olha. Tem o olhar. Esquece. Eu tenho a gente não entrou na cota, né? Você já falou que é importantíssimo. Sou a favor das cotas. Acho que esse lugar de equidade educacional. Política, né, afirmativa, porque senão esse tempo... Aí tá aqui um cara pedindo um tempo, né? Vamos fazer a transição. É duro, por isso que eu tô dizendo. Eu não tô pedindo pro cara do movimento negro que conversa de tempo, não. O tempo é o cacete, tá atrasado. Tá atrasado. E tá atrasado. Mas eu tô aqui fazendo o jogo que é o meu, quando eu disse aqui, minha legitimidade, meu lugar de fala é esse. É de tentar contemporizar. Para isso serve a política, né? Mas, assim, a gente tem que ter políticas públicas muito concretas, né? E políticas afirmativas são fundamentais, porque senão, cara, o atraso é muito grande. Eu tenho um movimento aí para propor pro senhor. Eu sou um cara de muitas ideias, né? Eu sou ator, né? E... É global. E eu tenho muitas ideias, eu sou uma pessoa de muitas ideias. Eu sou aquariano, o cara que sai da caixa, que quer voar.
Eu tive uma vez um sonho de um projeto para o Rio de Janeiro que se chamava Rio Pré-Veste, que ia ser núcleos de pré-vestibular dentro de comunidades, né? Só que a minha preocupação é que sempre quando tem uma estrutura dentro da comunidade, ela não se permanece ou ela não é vívida, né? Ela tem um tempo, né? Que não se perpetua. Qual é a preocupação? Assim, vamos lá. Eu acho que não é. Vamos olhar para a Prefeitura do Rio. Não estou falando do meu governo, estou falando do Eduardo Paes, não. Assim, tirando aquele período do Crivella, que não é um homem mau, tá? Sim, mas caraca, foi bem. Mas tirando a tragédia que foi o período do Crivella, se for olhar ali, cara, Marcelo, César, Conde. César de novo, Eduardo Paes, né? Eu acho que você olhando para esses personagens, cara, você tem ali um histórico de preocupação, né, com as áreas mais carentes da cidade. Conde com Favela Bairro, né? Conde César com Favela Bairro, enfim, os investimentos que a gente faz em transporte e a atenção básica na saúde com as clínicas da família que a gente faz. A urbanização de favelas, como Morar Carioca e tal, você tem uma inclinação para poder acertar, né? Eu acho que as coisas, né, evoluíram. Né? É claro, as áreas mais nobres são as áreas mais nobres, as áreas turísticas são as áreas turísticas, aliás, isso vale em qualquer lugar do mundo, né? Você não, é um pouco aquele negócio, você não vai dizer, eu não quero aqui o Leblon, você não vai ter todo lugar, não vai ser o Leblon. Né? Mas dá para dar dignidade. Sim. Né? Eu acho que tem... Então, assim, o acesso até onde tem... Cara, eu acho que a Prefeitura do Rio, de novo, não estou falando do Eduardo Paes, do meu governo, você pega a rede municipal de educação. Eu estou até numa disputa aí agora, os movimentos, os professores estão brigando muito, que a gente está ajeitando lá o negócio da carga horária deles e tal. Tô apanhando pra caramba. Eu até perguntar pro senhor. Pode falar, vamos falar. Beleza. Tô apanhando pra caramba aí dos sindicatos, dos professores, né? Sim. Mas assim, você pega essa rede municipal de educação, cara, ela é muito poderosa. São 1.600 escolas, independente, até com Crivella os caras tocam direito, né? Então, assim, é uma estrutura do município, eu não diria o mesmo do Estado. Acho que o Estado tem uma realidade muito diferente, mas é uma estrutura do município que é uma estrutura que, sabe, que ela tá ali, tá presente. Mas por que a maioria das pessoas falam que o sistema do ensino tá cada vez pior? Cara, não é uma verdade, né? Aí é um pouco aquele negócio. O Brasil, se a gente for olhar o Brasil, o que é essa... Vamos chamar aqui do período da Nova República, pós-militares, o consenso da Nova República, o Brasil melhorou pra cacete. Só que a gente só consegue falar dos problemas. Né? Eu diria que na última década o Brasil piorou muito. E não foi só o Bolsonaro. Né? E não foi só o Bolsonaro. Sim. O Bolsonaro radicaliza, né? No seu autoritarismo, na sua negação da ciência, na sua incapacidade de diálogo. Nós temos uma década de crise. Né? Então, se você for olhar esse período, olha que luxo, cara. Você teve um presidente chamado Fernando Henrique Cardoso e um presidente chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Sim. Dois puta estadistas. Sim. Dois caras acima da média. Sim. Eu discordo disso do Fernando Henrique, discordo disso do Lula, mas... Foi pra frente. Então, o Brasil avançou. O Brasil estabilizou a moeda. O Brasil passou a enfrentar a questão da pobreza, universalizou o acesso à educação. Sim. Então, falar a educação antigamente era maravilhosa. Claro, só o filho da classe média ia. Não ia todo mundo. Né? As favelas do Brasil melhoraram, o poder aquisitivo da população mais pobre melhorou, a pobreza diminuiu no Brasil. Então, tem avanços. Agora, claro, tem que cobrar para acelerar. Sim. Né? Então, assim, a gente acabou de subir nossa nota do IDEB. Aliás, o lugar que mais subiu foi a cidade do Rio de Janeiro. Né? Então... a rede da Prefeitura do Rio. Então, tem muita coisa boa. Agora, tem muito desafio. Né? Tem muito problema, tem muito desafio a ser enfrentado. E acho que é isso. E aí, só voltando, você falou dos Estados Unidos aqui. Sim. Um dia eu estava vendo um documentário sobre um senador americano que era um cara do Kennedy, dos democratas. Né? Era um cara formulador de política social. E ele acaba implementando o governo do Nixon, cara. Né, que era o republicano, que era o Trump da época, né? Enfim. E ele fala, a rede de proteção social dos Estados Unidos é criada no governo de um banco conservador, né, que era o Nixon. Então, assim, esse cara monta. E ele permanece, depois ele se elege senador pelo Partido Democrata, mas é o cara que o Nixon operacionaliza a criação desse welfare state americano a partir desse senador, esqueci o nome dele agora, você vê que eu não lembro o nome nem das pessoas aqui no Brasil, eu vou lembrar da porra do senador americano. Mas, enfim, então, o que eu estou dizendo é o seguinte, esse cara dizia, enquanto nós não resolvemos os problemas
das famílias pretas americanas e dos casais pretos americanos, o que era a lógica dele? Mulher é fogo, mulher fica. O homem, quando tem um problema muito grave, a tendência do macho é ele não ter capacidade de enfrentar aquele problema e abandona a família. Abandona a família. Uhum. Então ele falava muito esse negócio, como é que a gente mantém a estrutura das famílias pretas americanas, porque eram as mais pobres. De certa maneira se reproduz aqui no Brasil. Sim. E a gente vê essa realidade. Né? A mãe fica ali, segurando as pontas, e o malandro vai tocar a vida. Né? E é por vergonha, né? Porque a sociedade também machista, o homem... O fracasso do homem, né? Não poder prover a sua família. Estou aqui entrando numa discussão meio viajandona, mas eu acho que é um pouco o que a gente tem que discutir na sociedade brasileira, entendeu? Enquanto a gente continuar com as estruturas familiares mais pobres sendo destruídas, a coisa da mãe solteira, chefe de família, né? Essa coisa do marido abandonando, a coisa da maternidade precoce, né, que é uma realidade, porque ela dá status, cria uma rede de proteção, sei lá, que acontece, a gente vai continuar com o país profundamente desigual e com os problemas que a gente enfrenta. Então, assim, em relação aos professores, só para falar... Antes do senhor falar a respeito disso, é importante falar sobre essa questão dos professores, porque lá atrás o senhor falou a respeito do Brizola, que tinha uma preocupação muito grande com a educação. E o senhor foi influenciado para ser um político através de um professor de história. E tá tendo esse embate, né? Como o senhor falou. Cara, é comparação. Aqui ninguém trata melhor os professores que eu. Pago todo mundo em dia, dou ajuste salarial todo ano. O Lula não faz isso em Brasília, nem nenhum governo de esquerda faz isso. Não tô nem falando do PSOL lá em Belém, que é uma tragédia, né? Que essa turma é boa de gogó, mas na hora do vamos ver, quando governa, deu no que deu lá em Belém, né? Tanto que o governo foi reprovado de maneira contundente, né? Pago em dia, pago o 14º salário, estabeleço metas, 50% da rede hoje é em tempo integral, vamos chegar a 75%. Eu construí mais escola na cidade do Rio de Janeiro que o Brizola. Eu construí 300 escolas no meu tempo de prefeito. Não estou falando dos meus 2 primeiros mandatos, estou nem usando esse mandato aqui agora, que esse eu construí pouca. Fiz 300 escolas. O Brizola fez 500 CEPs no estado todo. Sim, menos da metade disso na cidade do Rio. Então eu fiz mais escola, tem mais escola com a minha plaquinha de inauguração do que o Brizola tem. Ampliamos horrores o ensino, né, para pré-escola. Então, cara, assim, eu tenho muita tranquilidade que a gente faz. Agora, implantei o 40 horas, né, botei professor para ter dedicação ali, 40 horas, implantei 1/3 do planejamento, né, até o meu mandato de 2013, 14, não tinha história de 1/3 do planejamento. Eu implantei tudo isso. Aí o que acontece? Comecei a contratar todo mundo 40 horas. Então, você vai trabalhar 40 horas... Né? A média do trabalhador brasileiro, estou nem discutindo 16 por 1, esse corococó por 1 Caraca, vai ser 5 dias de semana, 8 horas de trabalho. Isso é que eu contratei os professores. O cara faz concurso público sabendo que é isso. Aí, beleza, introduzimos 1/3 do planejamento. Pega um texto de 40 horas, então você tem que trabalhar lá mais 26 horas. Né? O outro texto, você fica fora de sala de aula. Não é que você não vai trabalhar. Vai corrigir prova, preparar aula, beleza. Implantei 1/3 do planejamento. Aí, em determinado momento, o Supremo vem do seguinte, o tempo de aula é de 50 minutos, não é de 60 minutos. Cara, hoje o professor está ficando, dos 40 horas que ele é contratado para ser professor, 30 e pouco. Ele fica em sala de aula, fica 22 tempos. Sim. Não dá. Menos ainda. A conta não fecha. 23, 26, eu tô aqui, né? Eu posso até pegar os números aqui para não falar, depois vão dizer que eu menti aqui. Boa. Então, assim, o que a gente está ajustando? Eu não estou aumentando carga horária de ninguém. O que eu estou querendo é o seguinte, o que eu estou querendo é que o cara que é contratado, né, não estou aumentando carga horária. Então, assim, tô aqui, ó, todo professor tem sua carga horária definida na hora do concurso, né? Então, 40 horas semanais. 1/3 desse tempo, é uma lei de 2008, que só foi implementada lá na frente da prefeitura, né, seja trabalhado fora de sala de aula com planejamento. Então, 40 horas semanais, ele tem que trabalhar, dá 2.400 minutos, não é isso? Então, se é um texto de planejamento, 800 minutos planejando. Sim. E você tem lá, com cada hora de aula, você tem 32 aulas por semana. Tem que dar 32 aulas por semana, né? Se a aula é de 50 minutos. Então, hoje o cara está dando 26 aulas de 50 minutos. Está trabalhando 1.300 minutos, quando tinha que trabalhar 1.600 minutos.
Tá certo? Então, assim... Então você tem que reajustar... O que acontece? O que acontece? Essa foi uma mudança que aconteceu em 2019. 20 teve a pandemia. Uhum. Então, assim, eu não estou aumentando carga horária. Eu estou pedindo para o professor que fez o concurso para 40 horas que ele pegue 2/3 do tempo dele e fique em sala de aula com a criança. E que 1/3 do tempo dele ele planeje a aula da criança e corrija a prova da criança. Assim, às vezes parece... Para complementar a carga horária. Cara, para cumprir com a carga horária dele. Né? Porque já cumprir é com a carga horária dele. Assim, na boa, cara, o dinheiro que paga o salário do professor não é meu. Uhum. Eu não aumento, o orçamento da educação é 25%, eu tenho que achar no mínimo isso. Só que o que está acontecendo? Na hora que o cara está trabalhando menos tempo do que ele tinha que estar em sala de aula, eu tenho que contratar mais gente. E aí eu pego hoje, dos 25%, estou falando de 8 bilhões de reais que eu gasto por ano com educação, 95% é só para pagar salário. Como é que mantém a escola? 95%. 90% e cacetada. Caramba. Como é que mantém a escola? Então, assim, cara, o que eu estou querendo, profissional de educação, eu vou te pagar em dia, eu vou te dar aumento anual. Se você bater a meta do IDEB, você vai ganhar o 14º salário. Isso vale para todo servidor da prefeitura. Né? Tem lá seus direitos garantidos. Agora, cara, eu não posso chegar e dizer que você vai trabalhar, te contratar para trabalhar 40 horas, tu trabalhar 22, 23, 24. Não dá. Você tem que ter um texto de planejamento. Não é trabalhar, desculpa, dar aula. Dar aula. Quem se ferra, desculpa, cara, é o moleque pobre, que em geral é preto. Então, sabe, porque tem uma hora que a conta não fede, não é meu dinheiro, cacete, né? Eu não quero torturar ele. Se eu pudesse, eu pagava uma fortuna. Aliás, fazem covardia. Porque eles pegam, por exemplo, o CEP, outro dia vi um post lá. Olha quanto começa a ganhar um professor na rede municipal. E tá lá R$3.200. É o professor de 16 horas. O cara dá aula 16 horas por semana. Aí, pô, você vai... É porque fica sensacionalista, né? Só o recorte. O cara bota, ele faz o recorte, até tá lá no negócio. 16 horas, mas tá num cantinho. Sim. 40, você tem que olhar o professor de 40 horas semanais. Né? Como é que esse cara começa? Como é que esse cara termina? Que direitos ele tem? Merece mais? Merece o triplo. O quádruplo. Agora, cadê? Quem é que paga a conta? Tem dinheiro para isso? Dá para sair de 8 bilhões de reais para... Eu me lembro quando 16 bilhões do nada? Eu me lembro, o candidato do Bolsonaro nessa eleição, ele dizia 100% de ensino em tempo integral. Legal. Boa. Não, ele falava... Porque o nosso tempo integral é o seguinte, a gente chama de turno único. Né? Porque o tempo integral no modelo do Brizola, por que não deu certo? Porque a conta não fechou. Porque você na hora de dividir os tempos para ter a criança tendo aula até as 5 horas da tarde, então porque a gente termina às 2, porque o nosso tempo integral é de 7 horas aula dia. Era menos, né? A gente aumenta, ou chamado turno único, que segue um pouco o modelo americano, né? Que é o tempo integral americano. Né? Porque você organiza os tempos e a conta fecha. Então, assim, eu adoraria, cara, pagar o quíntuplo, porque eu pago o professor do município. Agora, é o maior salário de todas as capitais do Brasil, todas. É o maior salário? É o maior salário. Maior do que, inclusive, do que São Paulo? Maior do que São Paulo. E a nossa rede é maior que a de São Paulo. Caramba, não sabia. Nossa rede, o Rio tem uma rede municipal maior do que a rede municipal de São Paulo. Porque o Rio é a única capital do Brasil que tem todo o ensino fundamental. São Paulo não tem. São Paulo divide com o Estado. Aqui no Rio é toda nossa. Caramba, então nós temos mais alunos, mais escolas do que a rede municipal de São Paulo. Acreditem se quiser. Pagamos melhor do que a rede municipal de São Paulo. Prefeito, e a estrutura das escolas? Como é que melhora a estrutura se o dinheiro vai todo para pagar salário? Se eu contrato o cara para trabalhar 40 horas, 1/3 de planejamento, 2/3 de sala de aula, se eu tenho que contratar um professor, como é que sobra dinheiro para fazer a estrutura? Tá até direitinho, mas tem que melhorar. Hoje, 90% das salas, era 1% das salas com ar-condicionado. Hoje é 90, 90 e tanto. Onde não tem ainda é porque tem negócio de problema de ligação da Light, de energia. Dei dinheiro para comprar todas, fiz 300 escolas. Isso custa dinheiro, cara. Não é meu, não. Eu vou saber a grana que vocês pagam de imposto, que eu fico ali, a minha obrigação é administrar. Eu não estou tirando um tostão da educação com isso. Eu estou permitindo que dentro do orçamento da educação, que é 25% do orçamento do município, você pague justo o professor, que o cara cumpra com a carga horária dele. Essa é a minha obrigação como, não é patrão, mas como comandante né, dos colaboradores, que agora né, todo mundo é colaborador, os colaboradores do município, trabalhem as horas para as quais eles foram contratados. Ninguém mentiu para eles quando fizeram o concurso. Dos 55 mil professores, 50 mil professores que a rede municipal tem,
sei lá, 30 mil fui eu que contratei. Depois de tanto tempo de prefeitura, eu contrato professor, só esse governo eu contratei uns 8 mil. Né? No outro, 20 e tantos, os outros 2 governos, 20 e tantos mil. Eu não tenho problema de contratar professor. Agora, eu acho que é irracional com as crianças, que precisam ter mais material, que precisam ter mais informática. Isso entra num assunto agora interessante. Só acho que, tanto os professores como as crianças hoje, principalmente as crianças e os adolescentes, estão preparados de sair do ginásio e entrar numa faculdade com bom preparo de ensino? Só acho que eles estão preparados? Qual é a sua concepção quanto a isso? Sim, é óbvio que não. Né? É óbvio que não. O desempenho do Brasil no ensino público é muito baixo ainda. O que eu tenho que olhar é a curva de evolução. Né? A cidade que mais evoluiu no Brasil foi o Rio de Janeiro, das capitais. Então não vou ficar me comparando com Xeramobim, sei lá onde, que porra, tem uma escola. Então, das capitais, nós fomos a cidade que mais evoluiu no Brasil, na posição no IDEB, na nota, né? Isso tudo melhorou muito. Então, é essa evolução que a gente vai acompanhando. A gente celebrou isso muito na campanha. Minha campanha eleitoral, eu destacava o BRT, destacava clínicas da família e supercentro de saúde, e a nossa nota do IDEB e a nossa educação. Né? Então, assim, não era minha propaganda, não era de outra coisa que não fosse isso. Até porque eu queria falar na campanha, como eu sempre quero falar, tem uma coisa que o Lula me ensinou. O Lula falava isso para mim: Eduardo, você é pai de 2 filhos, né? Eu falei, sou. É o seguinte, você ama os 2 filhos igual? Claro que eu amo os 2 filhos igual. Então, todo mundo que tem mais de um filho ama os filhos igual. Mas você tem sempre um filho que é mais tímido, que tem mais dificuldade de relacionamento, vai pior na escola. O que você faz com esse filho? Você dá mais atenção para ele. Sim. Não é que você ama mais, você dá mais atenção. Papel de governante é um papo meio populista, paternalista que eu estou dizendo aqui, mas é o seguinte: eu amo quem mora na Delfim Moreira, amo quem mora num condomínio chique da Barra da Tijuca, minha origem, né? Mas quem precisa mais de mim é o cara que vai para a escola pública, é o cara que usa a clínica da família, é o cara que usa o BRT. Eu dou mais atenção para ele. Não é que eu amo ele mais. Ele precisa mais de mim, eu tenho que dar mais atenção. E em casa é assim também. Então, assim, às vezes pintam um quadro, você está fazendo o ajuste adequado, então a educação não tem um corte de orçamento. O maior orçamento da Prefeitura do Rio é na educação e na saúde. Saúde muito perto. Né? E a saúde eu nem tenho obrigação de gastar 25%, tenho obrigação de gastar 15%, gasto perto de 23% por ano do orçamento da Prefeitura com saúde. Faço concurso, digo que tem 40 horas de trabalho, 1 terço de planejamento, 2 terços de aula. Quero implementar isso e parece ser um canalha, que quer ferrar a vida dos outros. Então, cara, desculpa, assim, eu não temo, porque eu já enfrentei muito esses debates. E quem faz o barulho hipócrita, porque uma coisa é a reclamação verdadeira. Quem direciona o debate de maneira equivocada, covarde, politizada, são essas organizações e alguns partidos de esquerda muito radical. Né? O mais light é o PSOL, né? O mais light da história. Então, assim, né, se fosse um debate, por exemplo, eu tenho muita gente do PT na minha base que fica num desconforto desgraçado, o Edson, a Tainá, enfim, porque o PT é um partido que tem uma história de defesa da educação, e é verdadeira, do servidor, e parece que, né, sabe, fala a verdade, caramba. Faz o debate, acha que tem que ter 50% de planejamento. Eu acho que isso atrapalha muito. Não, então vamos pactuar. Porque irmão, é um momento que eles querem só vencer, enquanto atrapalha quem realmente precisa. Pactua. Né? Olha só, vamos pactuar com a sociedade brasileira? Conseguiram 1 terço de planejamento com uma lei em 2008. Quer conseguir metade de planejamento? Aprova a lei. No Congresso. Obriga, mas hoje a lei diz que é 1 terço. Aí muita gente, às vezes me manda o professor, Eduardo, eu estou exausto, mesmo do jeito que está hoje, se aumentar meu tempo de aula. Eu falei, cara, você foi contratado para isso. Que for mudar é deputados assim, e... Não, pô, vamos mudar a regra, vamos fazer no município do Rio. A sociedade topa esse debate. Né? Vamos, então, gastar 100% do gasto de educação só com salário? Vamos. É isso que vocês querem? Mas vai continuar ao mesmo tempo podendo ter professor sendo requisitado para gabinete de deputado, de vereador, ao invés da aula, ou ir para trabalhar no órgão central? Né? Porque aí eu tenho que fazer mais concurso. Sim. Quando eu faço mais concurso, é mais gente entrando. Então, cara, assim, eu não estou aqui, eu estou aqui advogando a minha tese, é óbvio que tem um monte de ajuste, tem muita coisa para melhorar, não, mas é esse o debate. O que eu estou falando aqui, eu vou dar os números para vocês terem uma ideia. Sim. Essa
esse não dinheiro que eu... com esse ajuste para fazer o cara cumprir com o horário de trabalho da forma que ele fez o concurso, da forma da lei. Está no contrato. O que a gente permitirá com isso é o seguinte, eu crio 129 mil novas vagas em tempo integral ou 25 mil novas vagas em creche. Um dinheiro que não é que eu vou economizar, que eu vou deixar de gastar... Sim. Porque eu vou ganhar 4 tempos a mais, 5 tempos a mais com cada professor, dentro da forma do contrato de trabalho dele. Não estou inventando nada, não estou aumentando carga horária. A carga horária dele continuará 40 horas semanais. Ele vai ter um terço de planejamento. Então, cara, é uma... Ah, não vai dar tempo de ir ao banheiro. Peraí, porra. Sabe? Como não tivesse um intervalinho, se alguém chegasse... Começou a contar. Momento 0, segundo 0. Como fosse cronometrado, né? Boa, a única coisa que eu acho meio dúbia é que realmente os números estão aí, né? O crescimento está aí. Só que a única coisa que eu vejo, assim, é sobre o lugar da qualidade. Eu sinto que a qualidade do ensino não... Não, tem muito para melhorar. Porque, exemplo, se a qualidade do ensino fosse igual, e acho que ainda não vamos chegar nesse nível, igual no colégio particular, cara, existiriam mais equidades e equilíbrio sobre isso, né? Vamos botar aqui na cabeça. Uma coisa é a gente falar de 20 escolas da elite carioca. Uhum. Essas são melhores mesmo, né? A escola que eu consigo pagar para meu filho. Agora, a média das escolas particulares é muito pior que a escola pública. Vai por mim, esquece isso. Tanto que você tem problema... Eu fiz já 60 mil vagas em creche desde que eu virei prefeito. Uhum. E toda vez falta alguma vaga em creche. Sabe por quê? Porque a classe média baixa, apertada, né? O filho do pobre já vai para a creche pública. O cara tira da creche particular que ele está pagando ali e bota na pública porque é muito melhor. Assim, a gente tem uma certa demonização ao serviço público que, cara, não estou dizendo que é perfeito, galera. Então por que não tem essa informação pra gente, prefeito? Esse local de é melhor sim, galera, é a melhor sim, população? Mas qual é a notícia boa disso, entendeu, cara? Assim, é porque eu não tô... Também parece que eu não estou dizendo que é tudo perfeito. Tem, cara, um monte de coisa para ajustar. Mas é isso, as clínicas da família da prefeitura são lugares muito interessantes. Sim. Que funciona. A gente viu isso no SUS na pandemia. Sim, graças a Deus isso entendeu? no SUS. Então, assim, é o ensino público que vai. Agora, tem que melhorar pra caramba. Basta ver o resultado de PISA, de DEB, o Brasil está atrasado. Mas eu acho que a gente tem uma visão muito negativa de tudo. Isso dá discurso para aqueles caras. Isso aqui é burrice dessas pessoas mais progressistas que defendem o Estado forte. Eles não percebem que, ao demonizar o Estado, ao inviabilizar o Estado, eles vão para a privatização. E privatizar nunca, pelo amor de Deus. É o que muita gente está fazendo aí com a educação. Não. Entendeu? Então, assim... Maluquice. É disso que eu estou falando aqui. Né? Vou dar voucher para a criança se matricular na escola particular. Né? Porque vai viabilizando, vai tornando uma tarefa tão impossível que dá a possibilidade de um cara que não tem essa visão importante do papel do Estado ir lá e privatizar. Dá voucher. Né? Então, assim... São debates, né? São visões da vida. Sim. Não estou dizendo que eu estou certo em tudo aqui. Nesse caso específico, em relação ao que eu estou pedindo para o professor para ele trabalhar o tempo que ele tinha para fazer concurso. Prefeito, eu sei que o senhor tá com vários compromissos. Aí. Só quero pedir pro senhor se a gente pode fazer só mais uma pergunta, mais duas perguntas rapidinho. Mais duas perguntas antes pra gente finalizar. E eu também pode fazer. Mas é bom, a gente quer entender. Isso é maravilhoso. A gente quer entender. Um outro lugar também que eu queria colocar o senhor aí em xeque é sobre a morte dos corpos pretos aqui no Rio de Janeiro. Boa, irmão. Né? A gente sabe que a polícia, não sou contra, não sou pró. Né? Eu quero que a polícia venha fazer a segurança do Rio de Janeiro. Só que a gente sabe que existe uma figura, um estereótipo de bandido, um estereótipo de quem é o perseguido, quem é criminalizado, que é o corpo preto. E qual é a opinião do senhor sobre o preparo da polícia aqui no Rio de Janeiro e por que existe esse número exacerbado de mortes de corpos pretos e periféricos? Boa. Vamos lá. Essa é uma pergunta que tinha que ter sido a primeira, porque essa demora muito tempo e eu não tenho mais muito tempo aqui, então depois a gente vai voltar só para tratar de segurança pública, porque eu acho que... Perfeito, prof. Assim, primeiro, tem mais corpos pretos, porque a periferia é sempre onde está o ambiente de mais violência. Sim. E
as áreas mais pobres é onde sempre está um ambiente de mais violência. Esse país racista, onde tem mais pobre, tem mais preto. Então, o primeiro ponto é esse. Sim. E aí se junta os valores do racismo, do preconceito, aquela história que eu falei, eu entro com uma figura preta num restaurante chique, ou o cara vai estar assaltando ou vai ser o empregado na cabeça da maioria das pessoas. Então, isso de fato existe. De outro lado, você tem uma polícia despreparada, mas o despreparo é menos grave que a conivência ou a parceria com o crime de certos setores da política e da polícia. Então, assim, eu sou daqueles, eu não consigo, né, usar a expressão que eu vou dar um tiro na cabecinha. Sim. Mas eu também não consigo defender o passar a mão. Eu não consigo defender, por exemplo, vou falar um tema polêmico, a maioria dos ouvintes de vocês aqui deve ser a favor. Eu acho a DPF um equívoco profundo. Acho que a DPF está dando argumento para os caras não fazerem o que tem que fazer na segurança pública. Né? E não estou defendendo que ninguém cumpra a lei. O papel do Estado é cumprir a lei. Ter o monopólio da força. Não dá para aceitar território em que o Estado não tem o monopólio da força. Não dá para aceitar que grupos criminosos tomem conta do território. Agora, se a polícia fizer as ações, e aí aquela história, agir com inteligência, ação com inteligência, e de fato for combater o crime, que todo mundo sabe onde é que está. Uma vez eu até fui mal interpretado quando eu disse assim, como é que o cara tira a farda, ocupa uma área dominada pelo tráfico de drogas, né, e vira dono daquela área e monta a sua milícia lá. Como é que ele consegue quando ele está ceifado e não consegue com farda? Por que cargas d'água? Né? Vamos lá, o que é uma milícia que tira o tráfico de drogas de algum lugar? Eu estou defendendo aqui nenhum nem outro. Sim. Foi mal interpretado uma vez quando eu falei isso em 2006, dizendo que eu estava defendendo milícia. Eu não estou defendendo milícia, o que eu estou dizendo é o seguinte, por que aquele policial, agente do Estado, quando ele está no comando do batalhão dele, ele não consegue ir lá e trazer... Foi onde eu errei, que eu falei trazer paz, né? Como é que ele não tira aquele crime organizado que tomou conta daquele lugar e de repente ele tira a farda e vai lá e monta a milícia dele e tira. E ele organiza o crime dele, né? Por que ele não pode fazer isso em nome do Estado? Em nome do Estado. Para de fato trazer paz. Qual é a inviabilidade disso? Ou será que ele virou sócio? Então o que está acontecendo no Rio, cara? A polícia está sendo usada como uma espécie de agência reguladora do crime organizado. Essa área aqui é do Comando Vermelho, essa área aqui é do, sei lá, da Amigo dos Amigos, a outra é da milícia tal, do Zé das Couves. E aí é o seguinte, se tentar um tomar a concessão do outro, a gente entra. Mas se não tentar tomar a concessão do outro, tá tudo certo. Então, cara, esse é um tema muito profundo. Sim. Né? Eu não queria responder aqui de forma rápida. Outras oportunidades. Mas eu acho que é isso, cara. Para a tua pergunta a periferia, as áreas mais pobres, é onde tem mais violência, onde o território dominado prevalece, apesar de estar se democratizando negativamente. Né? A gente vai vendo cada vez mais o asfalto, bairros novos. Quando a gente fala do tal Complexo Israel, o que é o Complexo Israel, cara? Qual é a favela que tem ali? Cidade Alta não é favela, é um conjunto habitacional. Sim. Muito do arrumado. Brasília é um bairro muito arrumado. Brasília foi um bairro construído pelos canadenses da Light. Para os seus técnicos importados, gringos, chiques, morarem, ficarem juntos. Sim. Brasília é lindo, ruas sinuosas, não tem uma rua reta, é uma parada de Lucas. É um bairro urbanizado. Qual é a pobreza, qual é a miséria que justifica aquilo ali? Falta de Estado, falta de autoridade. Então, assim... Como é que o senhor tem visto o governo do cara, Cláudio? É uma tragédia. Aí, de quem? Enfim, Cláudio, né? Governo não governo, cara. Aí no campo da segurança situação... ele partidarizou, politizou, enfim. Eu pensei governador do Rio? Cara, olha só, eu já tentei 2 vezes. Eu tentei em 2006, né? Era uma tentativa meio sem chance nenhuma, tal, moleque abusado. Fui lá, tinha 32 anos de idade, vou ser governador, blá, blá, blá. E 2018, né? Que aí era uma tentativa vera, com muita chance, tal, e perdi pro Witzel. Então, assim, é uma cobrança que me fazem permanentemente. Sim, eu assumi o compromisso de ficar 4 anos na prefeitura. Então, meu plano é ficar na prefeitura. Né? Agora, eu não vou fugir do debate sobre o Estado do Rio, sobre a segurança pública, que é minha obrigação como prefeito. Então, assim, eu não aguento também a turma que diz, quase aquele defund the police, que é aquela coisa americana equivocada, né? Tipo, libera a porra toda. É maluquice. Né? Que aí também vira uma maluquice, que é um pouco a lógica, que destruiu São Francisco foi destruído
como cidade, por essa coisa meio conivente mesmo. Deixa aí, deixa acontecer. Tal. Não dá. Não dá. Sabe? Quando eu falo aqui, vou assustar os ouvintes de vocês. São mais no campo. Quando eu falo assim, interação compulsória, é a palavra que eu uso para dizer o seguinte, meu irmão, se tu tem condição e alguém na tua família cai na droga, você junta a família toda e interna o cara. É a maneira que a gente faz. Se você tem grana, condições, um irmão teu, um primo teu, você vai juntar teus tios, tua mãe e tal, se você tem a família estruturada, você vai lá e acolhe e, pô, vai buscar o tratamento médico, não é isso que a gente faz? Por que o Estado não pode fazer isso com um cara que não tem relação social nenhuma? Nenhuma. Sabe, o cara não tem mais família, tá na merda, foi pra rua. Que é um dever do Estado. É dever do Estado. Aí o cara não quer fazer higienização. Higienização porra nenhuma. É ressocializar, eu quero fazer um atendimento agora. Em geral, esse personagem, você tem, o compulsório é um pouco por isso. Você tem que ter do lado do médico, tal. Não sou eu que vou avaliar. O cara tem cara de doidão, vou internar. Né? Mas lá do médico foi, às vezes você vai ter que fazer isso forçado. Não é prender o cara. Você vai ter um tratamento forçado. Sim. Me lembro quando eu lancei isso, os meus companheiros do PT... Aí veio o Wellington Dias, ministro da Ação Social, ex-governador do Piauí, já tocou a maquininha, ele sabe como é que a vida dura. E ele contou um caso pessoal dele, familiar. Caramba. Falou, cara, tivemos que internar. Né? Então, assim, sabe, claro que você na política, você comunica, se você usar mais que 3 palavras, já ninguém presta atenção. E muda o tônus também. É isso, para internação compulsória. Então, assim... Obrigatório. São coisas que a gente precisa enfrentar. Não é possível a gente achar que é normal no Rio de Janeiro ter áreas em que o Estado não tem o monopólio da força, cara. Não é Prefeito, só para... E não é problema... E desculpa, não é problema social. Não é problema social dizer que a criminalidade está em Parada de Lucas e em Braz de Pina por problema social. Qual é o problema social que tem? É um bairro de... São bairros que é bairro organizados. Não é nem desvalorizado por causa da segurança. Vamos lá, tem uma classe média baixa ali. Sim. Né? Por que cargas dá? Quem é que está saindo ali armado porque está com dificuldade de pagar a mensalidade da escola? Ou do plano de saúde? O que você tem ali é falta de autoridade. Não é um ambiente propício para a criminalidade. Ruas largas, asfaltadas, coleta de lixo, iluminado, praça, escola pública, clínica da família. Que já não é o Leblon, beleza. Se todo mundo tiver que ter um apartamento da Delfim Moreira para não assaltar, ferrou. Né? Porra, não vai dar. Então, sabe, é um pouco isso. O que acontece no Rio é muito atípico. E aí tem um jogo de coisa. Mas, cara, aí eu ia ficar 3 dias aqui. Só para poder terminar, conforme são 2 perguntas. Prefeito, é o seguinte: como é que tá a situação do estádio do Flamengo? Tá? Eu preciso perguntar isso pro senhor, porque o senhor, né, fez a nossa alegria. E para terminar, qual é o sonho do Eduardo Paes? Eduardo Paes, boa. Vamos lá, começar pelo estádio do Flamengo. Cara, tá tudo certo, é uma maratona, né? Aquilo que competia a prefeitura foi sair na porrada para viabilizar o terreno, resolvemos. Agora estamos construindo legislação que ajude o Flamengo na venda de potencial combustível na Gávea para fazer o estádio. Então o Flamengo tem uma maratona aí pela frente, vai contar com a parceria da prefeitura para tocar esse negócio, né? E de verdade, eu fico aqui brincando, tá, mas é muito importante para o Rio. Claro. O Flamengo ter um estádio para chamar de seu. Nós vascaínos sabemos bem como é isso. É 70 mil, prefeito? Vocês, aí eles estão vendo lá, que tem uma coisa de... Né? Mas vai ter bastante gente. Claro que nunca terá o charme de São Januário, a energia, a força. Você tá de brincadeira. O carisma de São Januário. Mas, enfim, isto posto, vocês, flamenguistas... E histórico também, né? Que não tem essa sensação ajudou a construir o estádio. De cuidar do Vasco, de ter um estádio. Vocês vão um dia perceber como é que é bom ser vascaíno. Mas... Eu já fui vascaíno. Já foi um cara mais feliz. Meu sonho é ver um Rio mais justo. Né? E aí, quando a gente fala de justiça, a gente fala de mais paz, tranquilidade, menos desigualdade. Eu não estou querendo, de novo, não quero todo mundo igual, morando no Leblon, não, né? Ou todo lugar perfeito, mas... Né, dignidade. Dignidade é uma expressão que eu acho que, né, justiça, dignidade, para permitir que a gente possa viver em paz. Presidência também daqui a pouco? Cara, olha só, esse negócio da política, depois que o Bolsonaro e a Dilma viraram presidente do Brasil, pense em 2 pessoas sem charme, sem carisma. Sim. Estou usando os 2 aqui para não ter dúvida. Sim. Gosto muito da Dilma, tá? Me dou muito bem com ela, tadinha. Mas é assim, né? Você imagina, eu olhava para a Dilma, quando ela era ministra, eu falava, essa mulher não vai ser presa, porque tem uma sala. Um dia que tivesse nós todos aqui, turma da operação ali, nós 3, a Dilma sentada. Se você chegasse aqui antes dela se eleger,
Quem vai ser presidente do Brasil aqui? Eu ia dizer todo mundo menos a Dilma. Se fosse o Bolsonaro, quem vai ser presidente do Brasil? Todo mundo. Então, cara, meu irmão, presidência da República é destino. Sim. Tirando o Lulinha que ralou e correu atrás pra caramba, disputou 3 pra ganhar na 4. Eu tô com um projeto pra ser o próximo Barack Obama brasileiro, tá? É isso, vambora. Prefeito. Vai pra ousadia. Como eu disse outrora, você foi a primeira pessoa branca a estar aqui nessa mesa. Sim, quero agradecer. Espero não decepcionar. Tá? Quero agradecer. E como eu falei pro senhor... Nem vou falar aquela expressão racista, né? Galo branco, de alma de preto, sei lá como é que diz. E como eu falei pro senhor outrora, a gente tem uma esperança muito grande na sua gestão, tá? A gente confia muito no senhor. E eu espero que não, seja... cara, e vamos trocando mais, usa mais meu zap com aí, certeza. Cara. Eu fugi um pouco de ficar sempre respondendo a você, porque eu tava com vergonha já de estar adiando tanto aqui, mas agora vamos estar mais presentes. Tá mais... Mas se o senhor também tiver alguma inclinação para poder ouvir projetos, a gente tá... Não, mas Black Love Money é isso. Sim. Estreitar essas... Mas é justo sobre isso que eu tô falando, cara. Vou marcar um dia. Claro, com certeza. Pra também e obrigado. Vocês vão lá no gabinete e tal. Claro, vai ser uma honra. Tamo junto. Finaliza aí, meu amigo. Muito obrigado, prefeito Eduardo Paes. O que você achou da estrutura? Demais, cara. Eu tô ferrado que eu tinha um compromisso. Eu sabia, ele falou que ia ser 40 minutos. Atrasado, pô. 40 minutos aí. É isso. Muito obrigado, prefeito. Obrigado. Black Love Money. Fala preta. O povo preto. É nóis. Obrigado. Valeu, galera. Valeu.